Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal onde nós vamos falar sobre como expandir o Project for the Web. Então, se você ainda não conhece o Project for the Web, ele é uma plataforma que está dentro do ecossistema Power Platform, né, onde a gente tem o Power Automate, o Power Apps, Power BI e o Power Virtual Agents. Então, o Project for the Web é um elemento aí dentro dessa plataforma, dentro desse ecossistema, e a gente vai começar a falar sobre como explorar o Project for the Web, como expandir, como customizar, para que a gente possa adaptá-lo às necessidades de negócio da nossa organização. Se você não conhece o Project for the Web, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não sabe muito bem o que ele é, o que ele faz, como é que ele trabalha, sugiro que vocês deem uma olhada no vídeo que eu publiquei aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar o card aqui em cima também, tá? Mas basicamente, olhando aqui para o vídeo, né, eu falo sobre o novo Project for the Web, dou uma explorada nele, vou passando aqui o que ele faz, como ele funciona, quais são as suas características, e mostro todos os recursos e funcionalidades que ele tem. Tá? Então, se você quiser conhecer um pouco mais, dá uma olhada nesse vídeo, que esse vídeo vai te dar uma boa introdução ao que é o Project for the Web. Nessa série, a gente vai falar mais sobre o ponto de vista de administração, como que eu faço para configurar o Project for the Web de maneira a expandi-lo ou estendê-lo para que ele esteja, como eu falei, associado às necessidades de negócio da nossa organização. Legal? Então, dá uma conferida nesse vídeo, se você não conhece, para você saber um pouquinho mais. Depois volta aqui para a gente continuar essa série que vai começar hoje. E aí, ao longo das próximas semanas, eu vou fazendo mais vídeos que a gente vai explorando cada vez mais coisas, né? Vamos agregando cada vez mais coisas. Como vocês sabem, esse é um recado que está se tornando bem frequente aqui também no canal. Estou com as crianças em casa, acho que está todo mundo com as crianças em casa, então a qualquer momento nós podemos ter uma invasão aqui de um Pokémon, de um Pikachu, pode ter uma batalha Pokémon aí fora também, então não se assustem, beleza? Pessoal, então assim, ó, quando você trabalha com o Project for the Web, a gente, para poder acessá-lo, né? Então se você hoje, por exemplo, se a sua organização já utiliza, por exemplo, o Project Online, você já tem o Project for the Web. Quando você acessa esse endereço aqui, ó, project.microsoft.com, essa página inicial, que é o Project Home, já te dá a opção de trabalhar com o Project for the Web aqui, que é esse contexto de novo projeto em branco. Tá? Então aqui eu posso criar um novo projeto em branco ou posso criar um novo roteiro, que é o roadmap, que eu também já falei sobre o roadmap, mas aí eu acho que foi num blog, num post que eu escrevi no meu blog. Eu vou deixar o link lá também para vocês darem uma olhada. Mas assim, via de regra, né, como eu falei, o Project for the Web, ele é o project totalmente repaginado, então ele não foi feito com base no que a gente tinha antes, foi um produto totalmente novo que a Microsoft lançou, e agora a gente começa a ganhar mais maturidade com esse produto, ele vai tendo novas funcionalidades e vai ter um ciclo de vida aí futuro, né? Muitas empresas vão passar a utilizar o Project for the Web. Tá? E, como eu falei, aqui o nosso objetivo vai ser explorar um pouquinho mais a parte de customização, ou seja, vai ser mais por trás dos bastidores, por trás das cortinas, como é que a gente faz a customização da plataforma. Só para a gente lembrar, né, via de regra, quando eu quero usar o Project for the Web, eu estou aqui no project.microsoft.com, posso criar um novo projeto em branco aqui, ó, e posso sair construindo o meu projeto já direto. Né? Então, posso colocar aqui, adotar ou expandir o Project for the Web. Então esse aqui vai ser um projeto que eu vou criar, por exemplo, e aí eu já poderia eventualmente começar a fazer o lançamento das tarefas aqui, né? Sei lá, de repente eu vou ter o kickoff, e aí eu vou ter o meu planejamento e vou seguir com minhas tarefas aqui, tá? Mas não vai ser o nosso objetivo aqui para esse vídeo, porque eu já falei bastante sobre essa questão aqui. Então, como eu falei, o nosso objetivo principal vai ser trabalhar com a parte de customização. Então, a customização do Project for the Web, ó, falei que havia um Pokémon aqui, ó. Vem cá, o Pokémon. Dá um abraço, manda um beijo aí pro pessoal. Fala oi, pessoal. O pessoal. Agora você não pode ficar com essa chupeta, hein, cara? Já te falei, né?
Vai lá com a mamãe que agora o papai está trabalhando. Vai lá, depois o papai fala com você, tá bom? Fecha a porta, tá? Fecha a porta aí. Bom, como eu avisei, né? A gente poderia ter uma invasão Pokémon a qualquer momento. Não tem problema. É sempre o Daniel. O Arthur ainda não veio nenhuma vez. Vamos ver se ele vai vir em algum momento. Esse é o Dan, ainda tem o Arthur. Mas, voltando, pessoal. Então, assim, como eu estava falando, né? Tudo no contexto do Project for the Web, como ele é feito com base no Power Platform, né? Ele usa o CDS, que é o Common Data Services. A gente precisa trabalhar a partir do próprio ambiente do Power Platform, nesse caso o Power Apps, porque o Project for the Web no final do dia é um aplicativo. Então, para que a gente possa fazer esse trabalho, tá? Eu vou vir aqui e vou digitar make.powerapps.com, tá? Então, esse aqui é o ambiente para o qual a gente vai, make.powerapps.com. Eu sou um administrador aqui do meu ambiente, então eu consigo fazer todo o trabalho de customização. Aqui é tudo que vai acontecer, tudo que vai ser customizado para que a gente possa configurar o Project for the Web, para que ele possa ser utilizado dentro da nossa organização. Pensa que assim, né, quando eu crio um projeto aqui, eu tenho esse projeto, expandir o Project for the Web, mas não tem uma descrição do projeto, não tem qual é o problema de negócio que a gente quer resolver, não tem quais são os benefícios que eu vou obter, ele não me mostra qual é o status do projeto, está aberto, está fechado, ele não me mostra quem é o departamento que está rodando esse projeto, né, ou ao qual o projeto pertence. Então você tem vários atributos que eventualmente eu gostaria de classificar quando eu estou trabalhando com um projeto, para que eu possa depois até criar meus dashboards, entender como é que está a distribuição dos projetos no meu portfólio, mas o Project for the Web ele foi criado e foi concebido de uma maneira a ser tão simples que essas informações elas não estão disponíveis. Mas e se eu quiser configurar isso? Então é por isso que a gente vai fazer todo esse trabalho aqui dentro do meu Power Apps, do meu ambiente do Power Apps, que é através do endereço make.powerapps.com. Legal? Então, esse vídeo ele acaba sendo bem mais introdutório, né? A gente ainda não vai efetivamente falar nada de trabalho ou de configuração, eu só queria dar uma passada com vocês, para vocês conhecerem um pouco todo esse ambiente por trás dos bastidores, tá? Então, isso aqui funciona por trás das cortinas, né? Então, quando a gente acessa aqui o make.powerapps.com, a primeira coisa que a gente vai encontrar aqui no menu esquerdo é a parte de dados, né? Data. E aí, você tem a seção de Entities, que são as nossas entidades, tá? Então, eu vou clicar aqui em Entities. E aí ele vai mostrar todas as entidades que existem dentro da minha organização. A maior parte da que a gente está vendo aqui são todas padrão, né? Então, você tem Account, Address, Appointment. Isso aqui tudo faz parte do próprio Dynamics 365, né? Tá tudo dentro ali do Power Apps. No nosso caso, eu vou trocar aqui a visão e vou tirar do default, vou colocar all, para ele me mostrar todas as entidades. E eu posso até pesquisar aqui, ó, no nosso caso, a entidade que a gente quer pesquisar é a entidade Project. Quando eu pesquiso a entidade Project, então ele tem aqui todas as informações de todas as entidades que têm, eventualmente, o nome Projects. E aí eu tenho aqui Project, Project Bucket, Project Parameter, Project Task Dependency, Project Team Member. Então tem várias entidades aqui. A entidade principal, ou seja, onde vão ficar armazenadas as informações dos projetos da nossa organização, é essa aqui, né? Project. Que o nome dela interno de sistema é esse MSDIN, porque seria Microsoft Dynamics _Project. Tá? Então eu vou clicar aqui no Project. E aí, quando você navega para uma determinada entidade, você tem todas as atribuições ou as associações da entidade, né? Então, por exemplo, você tem os campos que pertencem à entidade. Então, quando você tem um projeto, você tem vários atributos desse projeto.
No nosso caso, nós vamos construir os nossos atributos personalizados, mas você tem também os atributos de sistema. Então, por exemplo, aqui você tem o Book Generation Status, ele mostra o que é, que tipo de dado, né, se ele é customizado, se ele é requerido. Você tem o ID do calendário, né, Calendar ID, Comments, Percent Complete. E aí você vai começando a ver que você tem alguns campos aqui que para nós, que talvez estamos vindo do Project Online, são familiares, né? Percent Complete, que internamente o nome dele é MS Dynamics Progress, né? Você tem aqui, ó, Duration, né, in days. Você tem aqui o Effort Completed, Effort Remaining, que são os campos de trabalho, né? Você tem aqui o Name, que é o nome do próprio projeto, né? Quando você cria um projeto. Você tem aqui o Owner, você tem o Project Status, né? Então você tem várias informações aqui dentro que fazem parte das configurações padrão. O fato de você ter o Project for the Web na sua organização já automaticamente te garante a visibilidade dessas informações. Você tem aqui os Relationships. Se essa entidade project tiver relacionamentos com outras entidades, então você vai ter visibilidade de quais são esses relacionamentos. Você pode ter também aqui a área de Business Rules, né? A Business Rules para ele seriam validações. Digamos assim, você pode dizer, olha, se um determinado campo for preenchido, então eu quero que tal campo fique disponível, ou eu quero que tal campo se torne obrigatório. Então você cria ações e condições dentro de uma regra de negócio que a sua empresa eventualmente tenha. Então você eventualmente pode criar uma regra de negócio na sua entidade project, né? Você tem aqui as visões, tá? Essas views é uma área onde você vai ter visibilidade dos projetos. Nesse caso, como a gente está navegando na entidade Projects, né, ou na entidade Project, a gente vai ter as views, que permitem que a gente tenha visibilidade do portfólio de projetos. Só que aí você tem diferentes views, né? De repente você quer ver todos os projetos, ou só os projetos fechados, ou só os projetos que eu gerencio. Então todas essas informações aqui são informações padrão, todas essas views são views padrão. É claro que eu vou ter condições de criar minhas próprias views quando for necessário. Você tem os forms, tá? O form é bem interessante, que é o formulário. Só voltando um pouco, né? Se a gente fizer uma associação, pessoal, com o Project Online, vamos pensar assim, as views para a gente são aquelas views que a gente tem lá na central de projetos. Então, você acessou a central de projetos, você tem as visões aqui, né? Todos os projetos, projetos fechados, projeto por patrocinador, por sponsor, por proprietário, enfim. Então, você poderia criar essas mesmas views que, eventualmente, nós temos hoje lá no Project Online. Os forms são os formulários mesmo efetivos, onde a gente vai cadastrar as informações dos projetos ou vai exibir as informações dos projetos. Que, se você é um administrador do Project Online, basicamente aqui nós estamos falando das PDPs, né? Das páginas de detalhes de projeto. Você tem a parte de dashboards, você pode criar um painel de visualizações com vários gráficos e tudo mais. Você tem os charts, então você pode criar o gráfico que vai depois ser utilizado no dashboard. Você cria um chart e esse chart pode ser utilizado dentro de um dashboard. Você tem a área de chaves aqui, se você tiver chaves dentro dessa entidade. E você tem a área efetiva de dados, que aqui é onde eu posso eventualmente ter visibilidade dos meus projetos. Ó. Aqui eu posso ver que hoje, em termos de dados, né, eu tenho 4 projetos aos quais eu tenho visibilidade já padrão, que são esses projetos aqui, né? Ó, aplicativo Project na mão, expandir o Project for the Web, Power BI Retrofit, série de vídeos YouTube. São as visões que eu tenho. Por que isso aqui? Porque eu tenho aqui em cima uma visão chamada My Active Projects, ó, do lado do meu nome aqui na parte superior. Então, meu My Active Projects, né, essa visão aqui, mostra quais são os projetos que eu sou proprietário, que eu sou o dono e que estão ativos. Se eu quisesse ter visibilidade de todos os projetos da organização, como você tem uma visão aqui, ó, você tem uma view chamada All Projects. Então, quando eu estou em dados, estou vendo as visões, né, ou os dados dentro daquela visão específica, eu posso vir aqui e trocar para All Projects. E aí ele vai me mostrar todos os projetos da organização, se eu tiver permissão de visualizá-los. Aí eu tenho aqui todos os projetos que foram criados dentro da minha organização.
Então, o que a gente vai fazer ao longo dessas próximas séries, desses próximos vídeos aqui nessa série, é justamente customizar isso, né? E se eu precisar criar campos novos? Né? Se eu quiser criar um campo de patrocinador, se eu quiser criar um campo de descrição, de objetivos, de descrição, se eu quiser criar uma regra de negócio, se eu quiser criar uma visão, né? Aqui eu tenho All Projects, My Active Projects, mas de repente eu quero criar uma visão projetos por patrocinador, ou projetos por sponsor, projetos por proprietário, projetos por fase, projetos por status. Como eu faço isso, né? Aqui eu tenho a área de forms, né? Que é o formulário. Então, o formulário ele vai ter um conjunto de campos, um layout padrão. E se eu quiser mudar esse layout, se eu quiser criar um formulário com as minhas próprias informações, como é que eu faço isso, né? Então, essa vai ser a ideia dos vídeos que a gente vai fazer ao longo dos próximos dias aqui. E tudo isso, quando a gente estiver pronto, vai nos levar a uma área de, apps. Tá? Porque o Project, né, Project for the Web, nada mais é, no contexto do Power Platform, no contexto do Power Apps, ele nada mais é do que uma app, ele é um aplicativo. E aí é interessante que quando eu clico aqui em Apps, eu vou ter visibilidade aqui do meu app chamado Project, que já é um app nativo. Quando eu clico aqui no Project, essa é a maneira como eu vejo as informações por trás das cortinas, nos bastidores. Então, se eu quisesse dar acesso para os meus usuários, para que eles explorassem o aplicativo do Project, né? Basicamente é aqui onde eu tenho visibilidade, e aí eu tenho visibilidade aqui dos meus projetos, tá? Porque eu estou na visão My Active Projects. Se eu quiser mudar para All Projects, eu posso trocar aqui também, tenho visibilidade. Tá vendo aqui que nessa visão All Projects, ó, eu tenho Start Date, Finish Date, Earliest Start Date, Effort, que são as colunas que foram customizadas dentro dessa visão. Se eu quiser ter uma visão diferente, com outras colunas, então basicamente é isso que a gente vai aprender a fazer, né? Se eu clicar aqui no projeto, eu desço para o Forms, olha o form dele aqui, ó. Então, você tem um form com duas tabelas, né, com duas abas, uma aba de Summary e uma aba de Task. Nessa aba de Summary, eu tenho o nome do projeto, eu tenho o Project Manager, eu tenho aqui uma seção de Estimates, eu tenho uma seção de Actuals. Né? E se eu quiser trocar esse formulário e colocar o meu formulário próprio, que tenha outras informações que são relevantes para a minha organização, né? Aqui você tem toda a parte de Tasks também. Então, a ideia vai ser a gente explorar todos esses recursos, explorar todas essas funcionalidades e aprender como que isso pode ser feito, como que a gente pode trabalhar aqui dentro do Project for the Web. Legal? Então é isso. Fiquem atentos aí no canal, fiquem de olho. Esse era um vídeo, como eu falei, mais introdutório, é mais para a gente poder entender um pouco qual que é o contexto que a gente vai trabalhar, mas aí ao longo das próximas semanas eu vou sempre liberando os vídeos aqui para que a gente possa explorar o Project for the Web e aí você pode usar ele no seu dia a dia, né, no contexto da sua organização, para poder configurar, customizar, deixar ele pronto para que vocês possam utilizar e para que a plataforma possa estar sincronizada, para que ela possa estar funcional dentro do contexto do gerenciamento de projetos que você tem dentro da sua empresa. Legal? Se você tiver dúvidas, sugestões, o que você quer para esses próximos vídeos, o que você gostaria de acompanhar, deixa aqui nos comentários, porque aí eu dou uma olhada, vejo o que é relevante para vocês e vou criando um conteúdo mais direcionado para aquilo que vocês gostariam de ver. Legal? Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica ligado na série que vai ser bem legal. E até o próximo vídeo.